Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Rap Science, a unidade oeste aqui de São Paulo. Mais um vídeo no ar, mais um vídeo do Momento de Sabedoria. O Momento de Sabedoria é uma atividade na qual a gente aborda um tema, um ensinamento pregado pelo mestre Okawa, fundador da Rap Science, e assim a gente vai abordar, estudar, tentar aprofundar um pouquinho mais sobre esse ensinamento. No dia de hoje, o tema que nós vamos abordar, que vamos estudar é como escapar da condição mental infernal. Por que esse tema, esse ensinamento é tão importante na atualidade? Mestre Okawa disse que, infelizmente, hoje a maioria das pessoas desconhecem a verdade espiritual, desconhecem a existência ou não acreditam no mundo espiritual e, o pior de tudo, não acredita que somos seres espirituais. Por essa razão que esse tema é tão importante, por quê? Dentro do mundo espiritual, que é composto por uma grande parte do mundo celestial ou mundo da luz, existe uma pequena partezinha lá no mundo espiritual que chama o mundo infernal. E se o ser humano acaba morrendo com sentimentos ou pensamentos que é condizente com esse mundo infernal, infelizmente é esse destino desse ser humano. Ou seja, o espírito dele que contém vibrações, pensamentos ou energias que sintonizam com esse mundo infernal, esse espírito vai para lá. E esse mundo infernal é um mundo de sofrimento, de dor e de tristeza. Por isso que a gente precisa aprender quais são as condições que levam para aquele mundo, para a gente não ir no final da nossa jornada, nosso espírito não parar naquele mundo infernal e, pelo contrário, a gente voltar para a nossa verdadeira morada, que é o mundo celestial, que é o mundo da luz. Para dar início à nossa atividade, vamos entoar a oração ao Senhor, a oração Espírito Guardião, Espírito Guia, que contém neste livrinho aqui de oração. Se você está participando pela primeira vez aqui da atividade da Rap Science, ou que você já participa, só que ainda não tem o livrinho de oração e gostaria de receber para acompanhar as nossas orações que antecedem as nossas atividades, ou se vocês querem acompanhar as orações da manhã que realizamos de terça a sexta-feira, às 9 horas da manhã, e que você possa fazer também a oração na sua casa, entre em contato com a gente. Os nossos contatos estão na descrição deste vídeo. E percebam a importância, como é bom colocar esse bom hábito na sua rotina, como é bom você tirar um momento do seu dia para orar, para você dedicar esse tempo seu, você com Deus ou com o Senhor El Cantare, né? Que assim a gente chamamos aqui na Rap Science o nome do Deus Criador, na qual a gente chama de El Cantare, que é o nosso alvo de fé aqui na Rap Science. Então, não deixe de, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da importância da entoação das orações, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Então, para dar início à atividade de hoje, vamos entoar a oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia.
Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, como disse no início, hoje a gente vai abordar esse tema, como a gente escapar dessa mentalidade infernal. Antes de iniciar a atividade do dia de hoje, eu gostaria de passar para vocês um trechinho da palestra do mestre Ryo Hokawa, na qual ele fala como iniciou esse mundo infernal, quais são os pensamentos, as vibrações, os sentimentos que compõem esse mundo. E dessa forma a gente poder identificar se a gente de repente não tem esses pensamentos, essa vibração, e eliminar isso de vez no nosso coração. Essa palestra que nós vamos assistir foi uma das 5 palestras que o mestre Hokawa fez quando ele veio ao Brasil em 2010. Então vamos assistir, em seguida a gente retorna para estar conversando um pouquinho mais sobre esse ensinamento. Então vamos ver. 7大天使の一人であるところのルシフェルと呼ばれていた天使、地天使とも暁の子、夜明けの子とも呼ばれていた天使が地獄界に落ちてサタンになりました。それは神への嫉妬が原因だと言われています。そのルシフェルという堕天使はもともと光り輝く知恵あふれる美しい天使でありました。しかし自らが神になれないということを、そして神に対する嫉妬というものを抑えることができなかったために、地上に生まれた時にサタンという名で人間の人生を送りましたが、その時に権力欲や物質欲、そして支配欲、他の人への攻撃等を通して心を真っ黒にし、再び天上界に帰ることができなくなりました。その天使が地獄に落ちた、最初の天使が地獄に落ちたその原因も、今私が言った嫉妬ということであったんです。神に嫉妬するのではなくたかったはずなんです。そうであるならば、神が持っているさまざまな性質、さまざまな願い、さまざまな活動、こういうものを学び、真似をし、その方向に自分の理想像を描かなければならなかったと思うんです。しかしルシフェルは嫉妬によって地獄に落ちました。単に地獄に落ちて自分一人が苦しんだだけではないんです。その当時人間として生きて悪をなした者たちが浅い地獄界というものを作り始めておりましたけれども、この堕天使ルシフェルというのがサタン、悪魔として地獄界に降りており、この方天上界に向かって戦いを挑み始めたんです。この戦いとは何であるかというと、天上界にいる間は人間に、あるいは人間の霊に、人類に対して手を出すことはできないけれども、人間が地上に生きている間には天上界よりも地獄界の方がどちらかといえば似た波動、似た波長を出しているということに気がついたからなんです。ですから地獄界の波動を持って、地獄界の波長を持って生きている人間を見つけては、そういう人間に次々と
いろんな悪霊に取りつかして、その人間を破滅的な人生を送らせることによって、また死んだ後地獄界に引き入れていく。こうして地獄界の人口をどんどんと増やしていったんです。E aí, gostaram desse trechinho? Esse trechinho da palestra do Mestre Yukawa, ele conta como que se iniciou o inferno e quais são os pensamentos, né, o sentimento, a vibração que está nesse mundo infernal. Os demônios ou os maus espíritos, eles acabam procurando seres humanos que têm a mesma sintonia, né, ou seja, que têm esses pensamentos muito semelhantes. E acaba sendo atraído por essa semelhança de pensamentos, então acaba sintonizando, e aí acaba causando uma destruição na vida dessa pessoa. Lógico, essa pessoa que emitiu esse sentimento, essa energia, teve essa sintonia, e aí essa sintonia faz com que tenha essas influências negativas, na qual leva à destruição da sua vida. E o pior de tudo, quando essa pessoa morre, ela é puxada nesse mundo infernal que é de sofrimento, angústias, né, e tristeza. E pelo trechinho que nós escutamos agora pelo Mestre Yukawa, ele diz que as causas, né, dessa possessão, ou quais são os sentimentos, pensamentos que dá essa condição mental de atrair esses maus espíritos, é o quê? É apego às coisas materiais, sentimentos de invejas, você sentir felicidade pelo fracasso do outro. Então são condições mentais na qual a gente acaba sintonizando com o mundo infernal. E a gente só consegue escapar desse mundo quando a gente começa a vibrar ou emitir pensamentos celestiais, pensamentos de luz, ou seja, pensamentos contrários a do mundo infernal. Esses maus espíritos, eles gostam, eles querem que ocorram acontecimentos negativos na vida das pessoas, que as pessoas querem ter sentimento de vingança, manipulação para o lado errado. Então são todas essas condições mentais, são esses comportamentos que acabam fazendo a atração dos maus espíritos. Então não só a inveja, né, você ficar feliz pela infelicidade das outras pessoas, o apego material, não só isso, mas o Mestre Yukawa também fala que quando, por exemplo, você está discutindo com uma pessoa, por exemplo, a pessoa pode até ser um inimigo, a pessoa está errada, você vê que é uma pessoa que está com um coração negativo e você acaba discutindo com essa pessoa, se você não estiver consciente disso, nessa discussão com essa pessoa vai começar a emanar o quê? Vibração da discórdia. E essa vibração da discórdia vai fazendo com que você comece a ter o coração semelhante do seu inimigo. Por mais que às vezes você está querendo, está discutindo para o bem, ou está protegendo algo que é verdadeiro, ou que é algo que é correto, mas nessa discussão de palavras começa a emanar essa vibração negativa que vai fazer com que você se assemelhe com o coração do seu inimigo, né? Ou seja, quando você tem consciência, é importante ter consciência de quando você está lutando com o inimigo, a gente pode ficar parecido com eles também. Então, por essa razão que a gente precisa o quê? Viver uma vida sem apegos, a gente esforçar para ter uma vida, um coração verdadeiro, puro e limpo, livres de apegos. Então, nesse esforço de viver com esse tipo de coração que vai fazer com que a gente não se assemelhe, né, com os nossos inimigos. Antigamente desceu aqui no mundo terreno o deus Hermes. Deus Hermes, ele proporcionou muita prosperidade, desenvolvimento para a humanidade. Só que esse desenvolvimento, essa prosperidade que ele desejou e concretizou aqui no mundo terreno, era totalmente isento de ego, ou seja, quando a gente tem esse coração puro, esse coração verdadeiro, então a gente não tem esse apego, ou seja, a gente não faz as coisas pensando em nós mesmos, a gente pensa em relação às outras pessoas, em relação às pessoas que estão em volta da gente. Assim como Deus Hermes desejou fortemente prosperidade e desenvolvimento para a humanidade, mas de uma forma pura, sem nenhum apego, sem nenhum ego, isso fez ter um coração límpido e transparente. Então é dessa forma também que nós temos que nos esforçar no nosso dia a dia de viver com esse tipo de coração, com esse tipo de condição mental.
Porque uma pessoa que não tem esse desejo para si mesmo, não tem esse apego, ou seja, essa postura permite que ela não tenha um coração que fique parecido com o inimigo, que não fique parecido com as coisas, com os maus espíritos, ou não se assemelhe, né, com essa condição infernal. E dessa forma, quando a gente começa a se esforçar para manter um coração limpo, puro e verdadeiro, a gente começa o quê? Buscar o correto coração. Por isso, gente, que é importante a gente, no nosso dia a dia, sempre buscar esse correto pensamento, fazer esse aprimoramento do correto coração. O que é o correto coração? É um coração que está de acordo, os pensamentos estão de acordo com o coração, com a mentalidade de Deus ou o Senhor Alcantara. Porque dessa forma, a gente se esforçando, vivendo de forma límpida, vivendo de forma verdadeira e pura, e também buscando o correto coração, vai permitir que a gente possa discernir o que é certo, o que é errado, o que é celestial e o que é infernal. E assim, a gente conseguindo discernir, ter esse discernimento do que é celestial e o que é infernal, a gente consegue escapar da condição mental infernal, que muitas vezes a gente acaba criando aqui no mundo terreno por desconhecer dessas verdades, por desconhecer esse discernimento. Porque se a gente não coloca, por exemplo, no nosso dia a dia a busca do correto coração, o que acontece? Nossos pensamentos, nossos sentimentos ficam meio que tudo solto, né? E a gente não consegue perceber o que está certo, o que está errado, a gente não consegue ter um foco ali no nosso dia a dia. Então, por essa razão que é importante a gente sempre estar buscando esse correto coração. E além disso, quando a gente busca o correto coração e começa a aprender a discernir o que é celestial, o que é infernal, vai fazendo com que a gente comece a analisar as nossas reações e a gente começa a analisar os nossos pensamentos e a nossa condição mental. Porque tem uma outra condição mental que acaba levando o ser humano para o inferno, até mesmo se transformando, por exemplo, numa assombração. O que o mestre Rukawa fala? Tem pessoas que às vezes levam muito a sério as palavras das pessoas, né? Então a pessoa fala alguma coisa e aquela palavra entra assim de um jeito no coração da pessoa, na mente da pessoa, que ela fica lá remoendo, fica enraigado aquilo lá, né, dentro do coração dela. E essa condição mental, essa condição desse estado dela de ficar remoendo, de deixar muito tempo aquilo dentro dela, faz com que ela tenha uma mentalidade infernal. Tem pessoas que recebem as palavras das outras pessoas e acaba até esquecendo, né? Então, por quê? Ela tem uma mentalidade mais flexível, uma mentalidade mais Deus preocupada, mais tranquila. Essa mentalidade que a gente precisa também adquirir no nosso dia a dia. Ser mais despreocupada não é assim que a gente não está nem aí, que é avoada, que não quer nada com nada. Não é isso. A gente é despreocupada, ser mais flexível, mais tranquila, no sentido de não absorver essas palavras, às vezes essas críticas, essas flechadas que vêm do externo e não deixar que isso fique remoendo. Porque essa coisa de ficar remoendo vai fazer com que a gente tenha uma condição negativa, mental. Uma outra condição que faz com que a gente tenha essa condição infernal, não tem aquelas pessoas que é teimosa, muito teimosa, ou seja, elas ficam guardando aquilo e fica naquela teimosia. Isso também faz com que a pessoa tenha uma condição infernal, e se continuar desse jeito, se ela morrer nessas condições, ela acaba virando uma assombração. Sabe aquela pessoa que ela é muito insistente, né? Então ela fica lá insistindo, ela é muito teimosa e acaba fazendo com que as pessoas percam a paciência, sabe? Fica enchendo a paciência das pessoas. Então esse tipo de mentalidade, esse tipo de personalidade também produz uma condição mental infernal. Aquela pessoa que pensa demais em diversas coisas, fica pensando, sabe? Também é uma condição infernal. Uma coisa é você ter várias ideias, sabe? Várias ideias, coisas boas. Outra coisa é você ficar lá remoendo, pensando por muito tempo com uma determinada coisa. Por isso que a sabedoria é importante, para a gente saber se está sendo celestial ou infernal. Você ser insistente, você ser perseverante é uma coisa, uma perseverança celestial, sabe? Que é para você, sei lá,
alcançar alguma coisa ali, você quer melhorar o seu caráter, então tem que ter essa... Outra coisa é você ser insistente ali, enchendo a paciência das outras pessoas, né? Você ser teimoso, ser chato. Então, a gente tem que ter sabedoria para discernir essas nossas condições também, se está sendo celestial ou infernal. Mestre Rokata, sabe aquelas pessoas que focam muito no defeito das outras pessoas? Parece que ela tem aquela anteninha só para procurar defeito das outras pessoas e fica lá metralhando. Condição infernal também. Ou a pessoa que fica remoendo, também são características, personalidades na qual faz com que a pessoa tenha uma condição mental, espiritual, infernal, e infelizmente se a pessoa morrer nesse estado, ela vai acabar virando uma assombração e vai acabar caindo no mundo infernal. E para a gente não ser uma pessoa insistente que faz as pessoas perder a paciência com a gente, pra gente não ser aquela pessoa que fica pensando demais em várias coisas, fica lá pensando, não ser uma pessoa que fica remoendo, não ser aquela pessoa que só fica focando nos defeitos das outras pessoas. A gente precisa criar essa mentalidade mais despreocupada, mais tranquila e mais flexível. E como que a gente faz isso? Outra condição também, pessoa que fica muito nervosa, muito raivosa, sabe, nervosinho, tudo, também é uma condição infernal. E, por que a insistência, sabe, a pessoa que fica teimando muito é ruim? Porque, sabe aquela pessoa que fala, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, Só que assim, ela fica nessa insistência, nessa teimosia, acaba causando preocupação para ela, acaba causando o quê? Sofrimento para ela mesma. E como ela fica teimando muito, tem que ser assim, tem que ser assado e tal, e às vezes não acontece as coisas do jeito que ela quer, ela acaba o quê? Culpando as outras pessoas por causa disso. Então acaba o quê? Trazendo mais transtorno, não só para ela, mas para a vida das outras pessoas. E acaba ficando, a pessoa que é muito insistente, é muito teimosa, é que o coração dela tem um gancho ali que está muito preso, sabe? Tem alguma coisa ali enroscada. Então a gente precisa eliminar isso daí, precisa deixar o coração mais leve, sem ego, sem apegos, certo? E como que a gente faz então para a gente ter uma mentalidade mais despreocupada? Não é despreocupada com responsabilidade, porque tem gente que é muito despreocupada, que é muito avoada, é irresponsável, não quer nada com nada. Não é nada disso. A gente tem que ter nossa autorresponsabilidade, então a gente tem que criar uma mentalidade assim mais tranquila, tal como responsabilidade, né? Então, quando a gente cria essa mentalidade então mais flexível, mais tranquila, é importante então a gente sempre extrair lições de cada situação. O mestre Rokata fala, pensar em oportunidades de fracassos, que através desse fracasso as coisas podem melhorar sim. Por que vai melhorar? Porque a gente vai tirar uma lição dali, a gente vai tirar um valor. Esse tema de tirar um valor, de extrair uma lição, a gente conversou um pouquinho ontem, né, na prática de meditação, foi falado isso também, a importância de a gente extrair lições, extrair um tesouro ali em qualquer situação que a gente passar. Então isso, você ter essa postura, esse olhar de sempre estar aprendendo alguma coisa em qualquer tipo de situação, permite a gente construir essa mentalidade mais tranquila, mais flexível. Outro ponto também que é legal, que a gente tem que colocar em prática para a gente ficar mais assim despreocupada, né? Não ter aquela coisa remoendo, não ficar pensando muito, é você se olhar como se fosse uma terceira pessoa, sabe? Finge que você olhe a sua vida, olhe você agindo, olhe você pensando, se comportando como se fosse uma terceira pessoa, como se fosse o espírito guardião, por exemplo. Então você fica observando o que você faz, o que você pensa. Dessa forma, você vai observando, poxa, não precisa pensar desse jeito, nossa, eu tô muito insistente, nossa, eu tô apegada ali, né? Isso vai ajudando a gente ter uma mentalidade mais flexível, porque às vezes você olhando de fora, você vê, puxa vida, aquela situação que eu tô passando nem é tão grave assim, eu tô fazendo uma tempestade ali, né? Porque às vezes, gente, a gente fica no meio de redemoinho lá, no meio da confusão, a gente fica meio atordoada, né? A gente não consegue enxergar direito as coisas, a gente não consegue discernir ali, né? Agora, uma vez que você sai um pouquinho daquela turbulência, um pouquinho daquele maremoto ali, você consegue enxergar de forma mais tranquila, você vê, não é tudo aquilo lá, né? Então, se olhar de um pouquinho, numa distância, um pouquinho assim mais longe, como se você estivesse observando o teatro, também ajuda a gente a construir essa mentalidade mais flexível e tranquila. E evite ficar apegado muito às coisas, porque, gente, quando é um apego
que é positivo, vamos dizer assim, ele não vai te trazer preocupação, ele não traz sofrimento, sabe? Às vezes a gente tem um apego ali, puxa vida, eu queria, né, atingir aquele estado ali, eu queria, puxa vida, né, tá trabalhando aqui, sei lá, naquele trabalho, sei lá, você tem um apego ali, mas não é um apego que traz preocupação, traz sofrimento. Agora, quando é aquele apego que traz preocupação, sofrimento, que você não fica bem, aí é negativo. Mais uma vez, a importância de a gente aprender a discernir o que é celestial, o que é infernal. Esse discernimento a gente só adquire quando a gente busca o correto coração, quando a gente estuda os ensinamentos da verdade, coloca em prática, transforma em sabedoria. Isso daí que vai ajudar a gente a ter esse discernimento. Vai ajudar o que? A gente aumentar a nossa iluminação para saber, né, fazer essas escolhas, saber perceber o que é correto e o que é errado. Não ter forte apego por vinganças. Então, assim, na nossa vida acontece várias coisas, a gente fica decepcionado, às vezes as pessoas pisam na bola com a gente, isso é normal, porque somos seres humanos, a gente erra. Assim como algumas pessoas machucam a gente, pode ser que a gente, sem querer também, acaba machucando as outras pessoas. Só que a gente não pode ter esse apego de vingança. Então isso é uma coisa que a gente tem que eliminar. Então primeiro, apego pela mesma coisa, sabe? Fica lá apegado com a mesma coisa. Forte apego por vingança e você não conseguir esquecer uma frustração ou fracasso. Então a gente tem que evitar essas três coisas. Apego pela mesma coisa, vingança e não conseguir esquecer uma frustração ou um fracasso. Evite isso daí. Quando você evitar essas coisas, vocês vão ver que vai conseguir construir uma mente mais tranquila, uma mente assim na qual vai permitir você escapar da mentalidade infernal. Porque se a gente tiver essas condições de apego, querer se vingar, ficar muito chateado por um fracasso, esse fracasso te machucou muito, infelizmente, se você morrer nessas condições, você vai cair no mundo infernal. E não é isso que você quer, eu tenho certeza, porque a gente quer continuar a nossa jornada lá no mundo celestial, continuar nosso progresso, continuar nosso desenvolvimento, a gente quer aumentar a nossa luz, a gente quer ser feliz aqui no mundo terreno e no mundo celestial. Por isso, vamos criar uma condição mental celestial, certo? E assim a gente vai encerrando o momento de sabedoria do dia de hoje. Espero que esse ensinamento tenha sido muito útil para vocês, que as palavras do Mestre Okal que escutamos no início tenha colocado bastante luz aí no coração de vocês, reenergizado o espírito de vocês. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela companhia sempre nas atividades aqui do Templo Okal Oeste de São Paulo. Um ótimo descanso para vocês. Sexta-feira, 9 horas, tem a oração da manhã. Eu espero por vocês e até lá!